Olá, que prazer estar com você outra vez. Comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que você entende. E como as pessoas entendem, como querem, de acordo com uma porção de circunstâncias, há sempre confusão. Quando essas confusões acontecem em empresas, em profissionais, é preciso que outros profissionais especializados em comunicação entrem em campo para poder resolver um problema de imagem, um problema de reputação. Você vai entender tudo, o que é isso, como fazer, o que as empresas precisam aprender, o que profissionais precisam aprender também para se comunicar com o público que lhe interessa. Assuntos desta edição do Pode Tudo. Apoio com o Vitrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão. E para falar sobre tudo isso, está comigo aqui no estúdio a jornalista Fabrícia Rambu. Que prazer receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Prazer é meu. Muito prazer em falar com você, né? Muitos anos aí que nos conhecemos profissionalmente, um prazer muito grande falar com o seu público, para a gente poder conversar um pouco mais sobre gestão de reputação e gestão de crise de imagem. É uma satisfação estar aqui. A Fabrícia, durante muito tempo, ela foi de redação, de jornal, ela trabalhou muito tempo nisso. E depois, claro, comunicando informações. Depois ela montou, junto com uma amiga, a Carol, o Grupo 2. Né? E está cuidando disso daí, de reputação de empresa, de imagem, de crise. O que é crise? Imagina uma indústria, quando ela recebe assim, uma enxurrada de críticas por conta de algum procedimento, processo ou produto. Aí ela pode perder mercado. Aí entra o pessoal para cuidar da crise. É assim? Isso. Crise, Cassim, é diferente de emergência. É diferente de um fato negativo. Porque uma emergência, ela traz transtornos para uma organização ou para uma pessoa pública, mas normalmente ela consegue ser resolvida. Dependendo do tipo, em pouco tempo. Uma crise, não. Uma crise, ela costuma afetar a organização nos mais variados setores dela. Ela pode travar a operação, ela pode comprometer o negócio. Ela pode causar o fechamento do negócio, o encerramento da carreira da pessoa que está envolvida. Então, ela é uma ruptura da normalidade. E aí, ela exige ações robustas e estratégicas. Né? Se teve a gentileza de falar um pouquinho aí da minha carreira, eu tenho 31 anos de carreira como jornalista. Pisei pela primeira vez numa redação de jornal em 94. Passei pelo Jornal Diário da Manhã, pelo Jornal Popular, nos conhecemos lá, né, no grupo Jaime Câmara. Há 15 anos eu sou sócia da jornalista Carol Magalhães. Somos sócias hoje do Grupo 2 Consultoria. Então, nossa agência ela existe há 15 anos. Nós começamos aí fazendo relacionamento com a imprensa, gestão de redes sociais, esse de tudo um pouco na área de comunicação. Mas há 5 anos nós nos especializamos em gestão de crise de imagem e reputação. Essa é hoje a nossa expertise. Os grupos, as empresas de modo geral, elas possuem muita gente trabalhando para fazer aquilo que vai ser entregue para o público, seja serviço, seja produto, né? Essas pessoas nem sempre estão preparadas para um relacionamento legal e para a finalidade da empresa. O que essa empresa produz? O que ela faz? Não é conhecer, mas saber assim, como é que eu faço para que isso que eu estou fazendo chegue da melhor forma para o público ao qual se destina. Às vezes a pessoa não tem essa consciência ainda. E por várias razões, gente daquele quadro pode provocar uma crise que repercute em toda a empresa. Como é que as empresas podem se preparar para que o seu corpo de funcionários trabalhe de forma a entender o que é aquela empresa? Os estudos mostram, como você disse, que 80% dos casos de crise, eles vêm de dentro para fora da organização. Então, eles derivam de decisões falhas, né, na hora da tomada de decisão, de erros de gestão, de falhas cometidas por líderes ou liderados. Então, muitas vezes ocorrem problemas, mas o que eu costumo dizer? Sim, as empresas podem falhar, porque as empresas são compostas por pessoas, e pessoas são falíveis. Todos podemos cometer erros. O que pode ajudar aí
a reduzir essas falhas ou fazer com que nós tenhamos uma postura mais vigilante em relação à nossa conduta, mais cuidadosa. As ações de prevenção de risco. A implantação, por exemplo, de um programa de compliance, que de fato funcione, seja aplicado. Porque o programa de compliance, ele consegue determinar uma série de prerrogativas aí, de conduta, de processos, até de tomada de decisão. Ele consegue estruturar tudo isso para que você consiga cumprir a lei, para que você consiga cumprir códigos de ética, para que você consiga estabelecer relações mais respeitosas, não só dentro da empresa, mas fora dela também. A gente fala que a gente atua na gestão de crise, mas a gente também atua com prevenção de crises. Então, quando o cliente nos contrata, Cassim, nós vamos aí, como nós atuamos na área de comunicação, a gente vai fazer um mapeamento de vulnerabilidade dessa empresa em termos de comunicação com os mais variados públicos. Como é que ela está se comunicando com o cliente dela? A comunicação, ela é ágil, ela é efetiva, ela é respeitosa? Como é que ele está se comunicando com seus colaboradores? Porque quando a gente fala de gestão de crise, fica parecendo que a gente quer resolver o problema da porta para fora. A gente quer que o público externo tenha, né, uma boa impressão, uma boa percepção do negócio. Mas a gente se esquece que o público interno é o maior detrator ou defensor da reputação da empresa. Porque ele está lá dentro, ele está vivendo aquela realidade. Então, como é a sua comunicação com esse público? A sua comunicação com o seu fornecedor, ela é respeitosa, ela é baseada em integridade? Porque o seu fornecedor, ele também está percebendo o seu negócio. Ele também pode te indicar ou deixar de te indicar para outras pessoas. Como é que o poder público está te percebendo? Os parlamentares. Nós temos, Cassim, um histórico muito importante no atendimento de concessionárias. Porque as concessionárias, né, de serviços públicos, a gente sabe, muitas vezes elas atravessam momentos de crise de imagem. E nós já atendemos concessionárias da área de água e esgotamento sanitário, energia elétrica, conservação de estradas, telefonia, internet. Nós já trabalhamos com todos esses públicos. E aí, no caso da concessionária, muitas vezes a gente tem lideranças que são convocadas, por exemplo, para participar de CPIs. Para o ambiente legislativo, para o ambiente parlamentar. Como é que você se comunica ali? Nós temos, por exemplo, treinamentos específicos para lideranças que vão para esses ambientes. A gente tem CPI Training. A gente tem o Media Training, que é o treinamento de lideranças para poder fazer o relacionamento com a imprensa, né, principalmente em situações de crise, que é a nossa expertise. Mas a gente também prepara lideranças para se comunicarem nesse ambiente, que é diferente. Por exemplo, de uma reunião com o PROCON, que é diferente, por exemplo, de uma reunião com o pessoal que coordena o seu saque. Então, toda empresa tem os seus públicos de interesse, os chamados stakeholders, os seus colaboradores, os seus acionistas, a sua diretoria, os seus clientes, os seus fornecedores, os órgãos públicos envolvidos, as agências regulatórias, né, no caso, por exemplo, aí das concessionárias, os parlamentares, né, a área do legislativo ou do executivo, se for o caso, dependendo até do próprio judiciário. E para cada público desse, você tem que ter uma comunicação específica. Porque são linguagens diferentes, são expectativas diferentes, ritos diferentes. E como é que a gente trabalha com a empresa? Para que ela consiga ser clara, assertiva, responder o que de fato lhe é colocado. Muitas vezes, nesses tempos de redes, onde todo mundo fala, onde todo mundo tem acesso ao público, o grande público do mundo todo, graças ao celular, ao computador, a gente vê que algumas empresas elas não se adaptaram para ser rápidas em resposta. Surge um problema que alguém, aquilo ali passa e a empresa não se manifesta. Quer dizer, isso daí é como se ela estivesse fermentando uma semente para germinar e virar um problema sério. Assinando um atestado de culpa implícito. As empresas muitas vezes se esquecem que justamente por hoje nós sermos hiperconectados, nós estamos também hipervulneráveis. Sim.
Por quê? Porque antes a mídia ela era restrita aos veículos, aos grupos consolidados. Hoje todo mundo é mídia. Eu vou te contar uma história. Nós atendemos um cliente que, veja só a razão pelo qual a crise de imagem dele foi criada. Um grupo de lideranças desse cliente foi almoçar num restaurante. Chegaram ao restaurante com a roupa normal, né? Não usavam uniforme, eram líderes, não usavam uniforme, mas chegaram com os crachás da empresa. Chegaram, tiraram os crachás do pescoço, colocaram em cima da mesa. E aí um desses líderes começou a contar para os outros que estava se relacionando com uma estagiária da empresa, que tinha saído com ela, havia tido relação sexual com ela e começou a contar em detalhes para os colegas qual foi o desempenho da moça. Se era bom, se era ruim, se era quente, se não era. Outros, ouvindo a conversa do líder, se sentiram ali estimulados a fazer comentários também sobre relacionamentos que estavam tendo ali. Com muitos detalhes, tudo muito apimentado. Bom, se levantaram, foram fazer seus pratos, porque era um restaurante por quilo, deixaram os crachás em cima da mesa. Uma moça que estava sentada numa mesa atrás e que ouviu toda a conversa e se sentiu extremamente ofendida enquanto mulher pelas colocações que foram feitas ali, se levantou, tirou foto dos crachás e postou na rede social. Apagou ali o nome das pessoas, mas deixou a logo da empresa. E contou a história. Eu estou aqui no restaurante tal e, para minha total surpresa, eu percebi que o comportamento dos líderes da empresa tal é completamente misógino, completamente machista, objetificam as mulheres, desrespeitam as mulheres. Eles contaram isso, fulana, se você é estagiária da área tal, porque o líder falou tudo, o nome da moça, a área. Tome cuidado, né? Você tá parecendo osso em boca de cachorro com essa expressão, tá todo mundo falando de... Isso se espalhou como um rastilho de pólvora. Qual foi o diferencial? Por que isso não tomou proporções maiores? Porque a empresa foi muito ágil e nos acionou. E quando ela nos acionou, a primeira pergunta foi: Fabrícia, mas eles estavam no horário de trabalho, eles não estavam dentro da empresa. Mas eles estavam com crachá. Ou seja, a partir do momento que eu ostento algum símbolo da empresa, eu represento a empresa. E eu falo por ela. E aí, Cassim, a gente se esquece que além de sermos hipervulneráveis, né, porque estamos hiperconectados, existe um ativismo digital. Muitas camadas da sociedade que se sentiam ofendidas, discriminadas, tratadas de forma preconceituosa, desrespeitosa, hoje, com as redes sociais, elas têm voz. E quando elas se sentem desrespeitadas, elas se unem. E ali elas podem trazer danos terríveis à reputação do negócio. Elas podem, sim, inviabilizar o negócio. Pensa comigo, eu sou investidor. Eu quero colocar o meu dinheiro na sua empresa. Mas se você aparece com um dano reputacional muito grande, eu vou me retrair. Porque há tantos negócios por aí, por que eu vou colocar o meu dinheiro onde existe polêmica? Onde existe risco. Mas nesse episódio... Nesse episódio, o que aconteceu? Nós explicamos, né, que apesar de estarem num momento off, estavam representando a empresa, que houve um dano, porque se a pessoa escutou pelos termos usados, se tivessem sido aqueles mesmos, com certeza, né, foram ofensivos. Então, nós conversamos com essas lideranças que reconheceram que a moça que fez a postagem não mentiu, mas que eles não imaginavam que alguém iria ouvir, que alguém poderia ouvir aquela história, né? Não, mas ela escutou. Sim, ela escutou. Essas coisas a gente não fala nesses ambientes públicos, a gente está vivendo um grande Big Brother. Mas a gente também explicou para essas lideranças, Cassim, que não basta parecer respeitoso, é preciso internalizar o comportamento. Senão vira uma gestão de crise fake. E muitos ali não concordaram que foram ofensivos, que se excederam. Então, o líder foi desligado. Um tempo depois, outros 2 colaboradores que ali estavam foram também.
A estagiária em questão iria acionar a justiça, ajuizar uma ação, né, de indenização por danos morais contra a empresa, contra o líder. Nós conversamos com ela quando ela viu as medidas que foram tomadas de desligamento, né, de toda a publicação aí de comunicados de retratação da empresa que fizemos. Ela desistiu da ação, isso não prosseguiu, mas é isso. É vigilância. Aí é que está esse Big Brother todo, que o mundo se transformou. As pessoas invadem a vida porque essa pessoa que fotografou, não estou querendo julgar se agiram certo ou errado, mas estavam num grupo de amigos e colegas. A moça não participava da conversa, mas ela se sente no direito de invadir a privacidade de outros para denunciar para o mundo alguma coisa que ela achou que não servia. Se fosse um rapaz, vamos supor, como era homem, um homem de cá, ele falou, cara, né? Mas a mulher, ela se sentiu ofendida em nome de todas as mulheres. Então, é um negócio complicadíssimo. É por isso que no começo eu disse, comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que você entende. Às vezes, a sua vida privada, por uma invasão indevida, ela se transforma numa coisa pública também, com consequências graves. Tanto é que você disse que o líder esse funcionário foi demitido, depois outro tempo outro, depois outro tempo outro, quer dizer, com consequências graves para a vida dessas pessoas. Mas esse é o nosso tempo. O nosso tempo, ele é de exposição às mídias sociais, né, ao digital, o tempo inteiro. Então, a gente precisa encarar a realidade como ela é. O ideal seria que as pessoas, de fato, não invadissem a privacidade das outras, que aquela conversa acontecesse olho no olho. Mas essa é a característica do nosso tempo, né? Nós estamos o tempo inteiro sendo filmados, temos os nossos dados captados e utilizados até mesmo contra a nossa vontade, e temos pessoas que, quando se sentem ofendidas, se manifestam individualmente ou em grupo. É uma característica. E aí o que nós, enquanto consultoras, dizemos nós precisamos aprender a conviver com essas características do nosso tempo. A gente tem que tomar os cuidados, a gente tem que se resguardar. Mas Fabrícia, outro dia entrevistamos aqui, eu entrevistei uma psicóloga clínica que trabalha na Polícia Civil, porque tem um fato o fato é grave quando ele é verdadeiro, e quando é mentiroso é tão grave quanto. Por exemplo, um homem é acusado de ter estuprado uma mulher. Entendeu? Não há prova nenhuma, não há filmagem alguma, é a palavra dela contra a palavra dele. Se for verdade o que ela está denunciando, é uma coisa gravíssima. Mas se for mentira, é uma coisa gravíssima porque atingiu a honra do outro, né? E aí, quando isso sai, é claro que tem as militantes, como teve essa moça da mesa ao lado que fotografou os crachás. Quando isso sai, a reputação da pessoa acusada como estuprador, ela fica imediatamente manchada. Dá para recuperar isso? É possível recuperar quando você age dentro do timing, porque gestão de crise de imagem é timing. Você não pode ficar sangrando. Você não pode esperar tempo demais para contratar uma consultoria, para tomar uma medida. Por quê? Porque, assim, hoje, o esquecimento, ele não existe. Hoje, em um clique no Google, eu trago toda uma história à tona e revivo tudo aquilo. Eu consigo postar e repostar, eu consigo encaminhar aquilo ali quantas vezes for necessário pelo WhatsApp. Então, hoje, ninguém mais tem o privilégio do esquecimento, né? Muitas lideranças, quando nos contratam, eu demorei para te contratar porque eu falei para o meu colega, as pessoas vão esquecer, ninguém liga para isso não, o tempo passa. Hoje, o tempo é outro. Ele pode passar, mas ele volta, se for preciso. Em um clique no Google, em um link que traz aí de volta todo um escândalo. Então, quanto mais rápido você buscar esse trabalho de gestão de crise de imagem, de gestão de reputação, maiores são as chances que você tem de conseguir conter o dano. Para corrigir o dano, né? Você falou agora há pouco a respeito de essas falhas verdadeiras ou não,
Mas, principalmente quando a falha é verdadeira, ela pode inviabilizar um negócio, como aconteceu faz alguns anos, aquela cervejaria de Belo Horizonte, a Belo Horizontina, se não me engano, ela teve um problema seríssimo no sistema de lavagem dos tubos e dos tanques de fermentação. Um produto químico que usado naquilo ficou um resíduo que foi para as garrafas, gente morreu, quer dizer, destruiu a empresa, destruiu a cervejaria, empregos foram perdidos, quer dizer, depende também do grau de gravidade, não dá nem para corrigir mais, né? É sepultar prego no caixão. Cassim, nós temos um case aí muito bem sucedido com uma cliente que o negócio dela também foi envolvido numa questão de uma denúncia de envenenamento. É claro que nesse caso, né, a culpa não foi da empresa, não foi da cliente, depois se comprovou. Mas houve um dano muito expressivo também. Então, eu volto a dizer, eu acho que no caso da cervejaria em questão que você está dizendo, é claro, pessoas morreram envenenadas, né, comprovou-se que foi uma falha ali operacional, industrial, mas eu acho que ainda assim o dano poderia ter sido revertido se a gestão de crise de imagem tivesse sido mais célere e mais assertiva. Por que eu te falo isso? Porque eu fiquei observando muito comentário dos consumidores dessa cervejaria durante o processo de crise e depois do fechamento. Os comentários eram: que absurdo, eu me sinto órfão, a qualidade dessa empresa era excelente, aconteceu um problema, mas eu não deixaria de ser cliente por causa desse problema. Não foi uma sabotagem? Será que alguém não sabotou? Que estranho essa falha ter acontecido, essa empresa era tão criteriosa. Então, o que eu percebi, o que nós percebemos? Ela tinha clientes muito fiéis, clientes que realmente abraçaram ali a reputação da marca, o histórico da marca, e que continuariam com ela. É claro que a gente teve uma série de outras pessoas que ficaram temerosas, as pessoas que perderam seus familiares, evidentemente, né, uma perda irreparável, gigantesca. Mas a impressão que me passou é que os proprietários ficaram tão abalados com tudo que aconteceu que não conseguiram reagir, e é compreensível também. Porque o que a gente mais vivencia numa crise de imagem, Cassim, é estresse, é ansiedade, é desespero, é dor, é um momento de muita fragilidade, onde a gente fica conhecendo em muita profundidade os nossos clientes, porque tudo fica muito à flor da pele. Nós dois somos jornalistas, trabalhamos já em redações, trabalhamos em televisão, e a gente sabe como age os veículos de modo geral. Hoje, aumentou, exacerbou a forma como há abordagem de alguns fatos. Eles começam a cobrir o fato pelo escândalo. Começa pelo escândalo, aquilo tudo. Aquele escândalo, antes que possa vir alguma explicação, ele vai se multiplicando e forma algo muito grande. Em cima desse algo muito grande tem muita confusão, tem muita desinformação, tem muito erro, muita gente falando coisas indevidas e aquilo repercute. Então é uma bola que ela mesma se alimenta pela forma como a imprensa cobre isso daí. Muita gente não tem, de veículos meio irresponsáveis, não tem vontade de fazer com que aquilo se esclareça. Ele quer continuar tendo aquilo que a gente chama de like, né? Ele quer continuar tendo audiência. Mas isso daí é uma coisa seríssima, até para quem trabalha aí com crise de imagem e até para as empresas, porque nesses momentos elas ficam absolutamente perdidas. Cassim, a nossa experiência mostra que, é claro, existem veículos de comunicação que não agem de forma ética, mas a nossa experiência mostra que a grande maioria age. Por que eu te digo isso? Quando nós somos contratadas para fazer uma gestão de crise, iniciamos o trabalho de relacionamento com a imprensa, começamos a falar com esses colegas: olha, saiu essa reportagem, saiu essa matéria assim, mas não tem o posicionamento do cliente, ou essa informação, ela está imprecisa, ela é inverídica, você pode, por favor, corrigir, nós vamos te mandar todas as informações, a documentação necessária. Geralmente, os colegas, eles fazem as erratas. Eles dão ali o outro lado, eles dão o espaço. É claro que, volto a dizer, existe aqueles que não, mas a nossa experiência mostra que ainda são minoria. Por quê? Porque, assim, calúnia, injúria e difamação são crimes. Estão previstos na legislação penal. Então, a partir do momento que eu cometo algum desses crimes,
A pessoa que se sentiu vítima deles, ela pode ajuizar uma ação contra mim. E muito provavelmente ela vai ganhar. Se alguém está me caluniando, me difamando, praticando injúria contra a minha pessoa, contra o meu negócio, sistematicamente, sem me dar o direito de resposta previsto na Constituição, eu vou ajuizar uma ação e eu vou ganhar. E geralmente são indenizações que salgam o bolso. Entende? Eu tenho um caso que poderia ser emblemático, que poderia estar num quadro assim, em todas as redações, para que as redações, os jornalistas não cometessem. É um caso monumental de erro de imprensa, erro de escola base e de autoridades, porque tudo começa com a investigação da polícia e um delegado que fala além dos fatos. Ele começou a supor coisas e começou a divulgar isso daí antes que aquilo pudesse ter uma consistência. Bom, claro que o quadro que se desenhou, que o delegado desenhou, era uma coisa horrorosa, que crianças de uma escola estariam sendo abusadas, né, dentro da Kombi que as transportavam. Quer dizer, uma coisa... Pode imaginar de ver o horror que seria. Não era verdade. A vida dos donos da escola foi destruída, completamente destruída. Os que noticiaram já estavam cuidando de outras coisas, o delegado estava cuidando de outra coisa. Quer dizer, a vida deles só ficou, assim, se é que há consciência em alguns desses profissionais, ficou só na consciência deles. Eu participei dessa farsa que destruiu a vida de pessoas. A escola de base, principalmente para nós que já somos ou já fomos professoras universitárias de curso de jornalismo, eu fui muitos anos, e a minha sócia também, ela é aí um exemplo monumental, como você disse, de não fazer jornalismo. Só que aí a gente precisa entender as nuances do momento também. Quando você tem, como você disse, uma autoridade policial repassando informações, repassando dados, você tende a acreditar que aquilo é verdade, você tende a acreditar que aquilo é verídico. Poucas vezes a gente para fazer a checagem, será que é mesmo? Será que procede? E dependendo da comoção que isso gera, poucas vezes a gente dá ao acusado a oportunidade de se defender com o espaço que deveria, né? Independente das pessoas ali acreditarem ou não no que ele tem a dizer, mas com o espaço. Então, existe uma pressão, sim, porque o noticiário está acontecendo, você tem que dar a notícia, mas existe também um dilema ético muito grande, que eu acho que persiste até hoje. A gente tem, até hoje, muitas vezes autoridades, como você disse, né, falam mais do que devem, isso desencadeia aí um movimento de uma série de reportagens negativas que podem destruir reputações, negócios. E para isso, realmente, não há outro remédio que não a apuração. Eu me lembro quando repórter, foi a melhor das ocupações que eu tive dentro do jornalismo, repórter, porque é o cara que está lá na notícia, é a pessoa que vai lá ver a notícia, o fato, conversa com os envolvidos. E virava e mexia, procuradores acionavam a imprensa para denunciar um caso. Aquilo não tinha virado ainda nem processo, era apenas uma informação que tinha chegado, ia virar um inquérito, eles iam investigar para saber, mas já chamavam para contar. Fulano de tal fez isso aqui, nós recebemos a denúncia, e todo mundo lá com o microfone, fez isso, fez aquilo, segundo a denúncia que nós temos aqui e tal. Aí alguém sempre pergunta, num caso desse, qual a pena? E o promotor, né, ele já conhece da legislação, diz, olha, um caso desse, a pena é de 10 a 15 anos de prisão. Tá. Então sai tudo aquilo acaba sendo a notícia do jornal do dia seguinte, aquilo acaba sendo a reportagem da noite da televisão, da rádio. E eu perguntei um dia para um promotor, assim, mas calma aí, e se isso tudo que o senhor está dizendo não se confirmar, como é que fica a imagem dessa pessoa que o senhor está dizendo que teria cometido isso que vocês vão investigar? Falou, olha, a gente depois explica. Você vai passar 6 meses falando todo dia aquilo ali, olha, segundo o Ministério Público que está investigando fulano de tal, segundo o Ministério Público que levantou que fulano de tal fez isso. Quer dizer, no final das contas, se tudo que o Ministério Público conseguir reunir é um nada,
e a justiça mandar arquivar tudo aquilo, não acolher aquela denúncia, só ficou estrago na imagem da pessoa. De fato, né, o dano reputacional ele é causado e dependendo, volto a dizer, do tempo que você demora para dar essa resposta, para gerir o seu próprio dano de imagem, pode ser irreversível. Agora, por falar em tempo de resposta, né, em dano de imagem, é complicado porque muitas pessoas querem fazer isso por elas próprias. Elas acham que elas podem fazer isso da cabeça delas. E aí gera questões complicadas. Você que é um jornalista antenado já deve ter ouvido falar, muita gente aí criticar o kit da camiseta branca, aí a pessoa grava um vídeo de camiseta branca sem maquiagem, chorando. Eu estava tomando medicamento, eu estava muito mal. Né? A gente tem aí quem quer fazer a gestão de crise sem conhecimento e acaba adotando o que eu chamo de kit erro. O que é o kit erro? O kit erro, ele é baseado numa série de incoerências e posturas fake. Veja, eu coloquei fogo no parquinho. Eu dei uma declaração super polêmica. Eu puxei guerra com Deus e todo mundo. Agora eu coloco uma camiseta branca. Agora eu quero paz. Eu tiro a maquiagem, né, eu apareço de olheira. Então, primeiro eu provoquei a guerra, agora eu quero paz. Eu estou vulnerável. Não combina. Segunda coisa, é um absurdo, quem me conhece sabe. Sim, quem me conhece sabe. É de uma presunção e é de uma terceirização inexplicáveis. A reputação pública é sua. Se a sua reputação sofreu danos, cabe a você levar ao público elementos suficientes para poder mostrar o contrário. Quem me conhece sabe. Numa economia... Não precisa falar nada, né? Sim, numa economia de atenção. Por que a gente fala de economia de atenção? Porque hoje o ativo mais precioso que alguém pode ter de outra pessoa é a atenção. É dificílimo conseguir a atenção de alguém. Porque é todo mundo muito assediado o tempo inteiro. Numa economia de atenção, você realmente acha que a pessoa vai parar tudo o que ela está fazendo para ir pesquisar sobre a sua vida e concluir que, bom, agora que ela te conhece, por tudo que ela pesquisou, ela sabe que você não é daquele jeito. Né? Aí, terceiro ponto do kit erro. Estou com depressão, estou tomando remédios controlados, estou fora de mim. Imagina o desrespeito com quem de fato está com depressão, com quem de fato está tomando uma medicação controlada, está enfrentando uma crise de ansiedade. Essas pessoas, elas não têm tempo de ir para a rede social para ficarem causando polêmica, falando. Essas pessoas provavelmente ou elas estão acamadas, ou elas estão na casa delas, em reserva, se tratando. Então, fazer isso por conta própria, da própria cabeça, pode, muitas vezes, piorar o dano reputacional. Piorar. Porque o que a gente vê, principalmente no caso de celebridades, influenciadores, os comentários. Meu Deus, olha lá, nunca falha, camiseta branca. Não, eu não acredito, quem me conhece sabe. Então, a gente precisa gerir a nossa reputação com muito cuidado, mas cercado de profissionais que realmente entendem do que estão fazendo, porque senão a gente vira meme. Nessa sociedade que os 7 pecados capitais são abundantes, né, principalmente a inveja, a cobiça, aquilo tudo que está lá como pecado capital, a gente vê muita gente envolvida em problemas, como aconteceu há pouco tempo com um cantor goiano, não, Gustavo Lima, envolvido com uma Beth, não sei o quê, quer dizer, fizeram um escândalo que tinha uma mulher na Bahia que tinha não sei o quê, fizeram um escândalo. A imagem da pessoa, durante um bom tempo, está sendo bombardeada. Por inveja, porque um cara rico, um cara que fez sucesso, um cara que não era pobre, da pobreza, ele trabalhou, lutou e fez. Não estou fazendo defesa de saber se aquilo era verdade ou não, mas a forma como abordaram aquilo, colocaram na imprensa e começaram a bombardear, tinha muito, a meu ver, tinha muito de inveja. Alguma coisa assim, esse cara subiu, eu quero destruí-lo, porque pelo menos eu não consigo construir, mas se eu conseguir fazer um grande escombro, já é uma grande obra. Assim, é claro que muitas vezes a inveja causa danos, né, a competição desleal, mas aí a gente precisa também entender o seguinte, reputação é baseado em percepção.
E as pessoas desenvolvem a percepção delas com base em sentimento, não na razão. E o sentimento que grande parte da população hoje tem em relação às bets é que elas são empresas extremamente nocivas. Elas são empresas que causam vícios aí nos jogos online, que geram prejuízos gigantescos. Existem famílias desfeitas, né? Existem vários casos de pessoas que perderam tudo que tinham e estão devendo muito porque não conseguem parar de jogar. Então, esse é um negócio, esse é um segmento de negócio que causa, junto ao público, uma percepção muito negativa. Se uma pessoa pública decide ali, por alguma razão, aliar a sua reputação a este segmento, ela tem que estar preparada para o risco, entende? Quando a gente vai se comunicar, às vezes a gente é ingênuo, até displicente, e ignora os riscos. Eu tenho muitos clientes, líderes de empresas, né, que às vezes eles me ligam: Fabrício, eu tô com muita raiva, eu tô com muito ódio, me ajuda. Eu quero gravar um vídeo para as redes sociais, xingando fulano, porque isso é um absurdo, xingando Beltrana. Eu falo: respira, eu vou te fazer 3 perguntas. Você vai me responder as 3. Ok, você quer gravar esse vídeo bombástico, falando tudo isso. Primeira pergunta: você está emocionalmente preparado para as consequências? Como assim? Você faz terapia? Sua terapia está em dia? Não, por quê? A partir do momento que você fizer isso, que você anunciar isso, tomar essa decisão polêmica, vai haver uma reação. Cada ação gera uma reação. Haverá quem concorde com você e haverá quem discorde totalmente de você. Quem te critique, quem te xingue, quem te ameace. Você está preparado? Eu não estou nem aí para o que ninguém fala. Se eu prestasse atenção no que as pessoas falam, eu não teria chegado onde eu cheguei. Me desculpa, mas se você é da espécie humana, você se importa com o que as pessoas dizem, sim. Pelo simples fato de que todo ser humano busca aceitação, busca pertencimento. Você pode não admitir que você ficou chateado. Você pode não paralisar porque você ficou chateado. O que não significa que não doa em você e nem nos seus familiares. Porque muitas vezes os familiares dessa pessoa são atingidos. Eu estou preparada emocionalmente. Ok, vamos para a segunda pergunta. Você está preparado juridicamente? Porque o que você vai dizer pode parecer para muitas pessoas ofensivo. Essas pessoas podem ajuizar ações contra você. E você pode também ser muito ofendido. Você pode ser vítima de crimes de honra, calúnia, injúria, difamação. Você tem um bom corpo jurídico para te defender? Um advogado, uma advogada da sua confiança? Não sei. Se não tem, a gente para ali. Não, eu tenho. Ok, vamos para a terceira pergunta. Você está financeiramente preparado? Porque você pode perder patrocínios. Se você é um influenciador, uma pessoa pública, quem te patrocina pode não querer se aliar a alguém cuja reputação está sendo colocada em xeque, que está envolvido em polêmicas. É aquilo que eu te falei do investidor. Se eu posso colocar o meu dinheiro num lugar seguro, por que eu vou colocar em algo que me traz sobressaltos, problemas? Você pode ter que pagar indenizações, se as pessoas que ajuizaram a ação tiverem êxito aí nas suas demandas. Você pode afastar potenciais investidores, parceiros. Está preparado? Geralmente não chega até a pergunta 3, não. Então, a gente tem que pensar. A nossa comunicação, muitas vezes, Cassim, ela é feita com o fígado. Ela não é feita com o cérebro. A raiva não costuma ser uma boa conselheira quando a gente trata de reputação, principalmente nesse ambiente de hoje, no ambiente digital. A gente precisa pensar. E aí uma pergunta que eu recebo sempre dos clientes é: mas Fabrícia, eu vou ter que ficar chato, eu vou ter que abrir mão da minha personalidade, eu vou ter que ficar todo enquadradinho, decorando uma nomenclatura aí de coisas, de recorde de gênero, etnia que eu nunca usei na minha vida. Vai ficar insuportável viver, então eu não vou poder ser eu? E o que eu respondo? É claro que você pode ser você. A diferença é que você vai se tornar mais consciente.
É diferente. Eu gosto muito de assistir filmes, eu gosto muito de filmes, assisto sempre, quase todo dia assisto série, filmes, adoro. E eu gosto de filmes britânicos, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa latina. Mesmo quando eles estão de raiva, discutindo, tem um nível de discussão, e a gente vê que aquilo não é um filme que um diretor dirigiu. Ele não poderia fazer um filme fingido, retratando a sociedade britânica, que não fosse de fato a sociedade britânica. Então ele leva para o filme aquele comportamento que é normal naquela sociedade. Então você vê, mesmo quando eles estão com raiva, as pessoas não saem chegando, quebrando, nada. Eles conseguem conversar, expor o ponto de vista deles de uma maneira contida, né? O que para nós latinos não tem jeito, né? Nós somos muito passionais. Eu fiz o meu mestrado num país europeu, na Bélgica. E para mim realmente foi um choque quando eu cheguei, porque nós somos aquele povo que abraça, que beija, que é do toque, Lá não, todo mundo... que conhece a pessoa e 2 minutos depois está perguntando para a pessoa: e você namora? Você é casada? Você é feliz com seu marido? Eu tenho uma amiga francesa que ela ficava chocada comigo. Nós íamos juntas ao salão. E aí, a primeira vez que eu fui ao salão com ela, fui passar férias na casa dela na França, fomos ao salão juntas. E aí, a dona do salão foi me atender e eu comecei a conversar. Ah, você é casada? Tem quantos filhos? E seu marido? Ai, você é uma mulher linda. Seu marido tem ciúme? Como que é? Como que é a vida íntima de vocês? A hora que nós fomos embora, minha amiga francesa, eu tô chocada, tem 4 anos que eu frequento esse salão, eu nunca soube nada da mulher, nada da vida pessoal da mulher, e você vai perguntando e vai envolvendo de um jeito, e quando a gente vê a mulher tá contando a vida inteira. Então, o latino realmente, ele é passional, né? Ele é tomado aí pelas emoções, mas eu também acho que isso, se for bem canalizado, pode ser bom, entende? A gente tem exemplos muito exitosos, muito bacanas aí de uma comunicação mais afetiva, mais próxima e que cria vínculos. O latino sai dele para poder atender o outro, né? Ele sai dele, essa afetividade que tem. Nossa, aqui é uma coisa estranha. Quando ele encontra uma pessoa com dificuldade, principalmente estrangeiro, ele vai lá, ele tenta entender a língua, ele gesticula, ou seja, de alguma forma, ele quer ajudar. Os países europeus, cada um tem a sua vida e pronto. Né? É um relacionamento muito mais impessoal no ambiente público, principalmente. E aí você me fez lembrar de uma ação que eu achei sensacional, que eu vi essa semana, do Boticário. Não sei se você teve oportunidade de ver. As mulheres viram mais porque, né, tem mais a ver com elas. Essa coisa do latino, dele entrar ali no detalhe, na vida íntima. Cassim, uma mulher que quer ter filhos e não consegue, que tem dificuldades para gerar um filho, né, do próprio ventre, que é chamada de tentante. O sofrimento dessa mulher é muito grande. E, via de regra, ele fica guardado só para ela. Ela não comenta com as pessoas que ela está tentando, de medo da tentativa dar errado, de não conseguir, ou porque provavelmente por muitas vezes tem dado, está dando e ela se sente frustrada. Então é uma dor muito grande. Isso na Europa fica restrito à mais absoluta intimidade da mulher e jamais seria tratado na esfera pública. Aqui virou tema de uma campanha de Dia das Mães. O Boticário fez uma campanha de Dia das Mães lindíssima, voltada para as mães tentantes. E estimulando as mães tentantes a se abrirem com as suas amigas, com as suas pessoas de confiança, a compartilharem ali os seus sentimentos. Então, assim, realmente é algo tão íntimo e que foi para a esfera pública, né? Mas, é como eu te falei, que gera conexão. Milhares de mulheres tentantes se identificaram. Milhares de mulheres tentantes se engajaram no perfil da marca. Estão compartilhando a campanha e estão tentando se abrir, entende? Então, é sempre os dois lados, né? A gente tem esse lado aí do excesso, mas a gente tem o lado que gera a conexão, o vínculo, e que é muito bacana. A gente falou a respeito de que muitas crises nascem dentro das corporações. A maioria. Vocês dão algum tipo de consultoria ou existe algum tipo de trabalho na hora de... Não, mas na hora da chegada, porque o problema todo é a porta de entrada
para aquela empresa funcionar na hora de contratar, que tipo de gente está sendo contratada para trabalhar na empresa, há uma orientação, olha, cuidado. Nem sempre. Na verdade, eu acho que a questão, muitas vezes, se você me permite discordar, ela não está na porta de entrada. Muitas vezes ela está no próprio processo de permanência. A gente tem vários treinamentos nessa área que envolvem a gestão, e eu até te falei de um deles. No treinamento de feedback, a gente identifica muito isso. Tem lideranças que, por questões pessoais, elas acabam instaurando a cultura do medo. Você não pode falhar, isso não pode acontecer, eu não vou tolerar. Quando a falha acontece, a liderança se mostra colérica. Geralmente, o colaborador, o que ele faz? Quando a falha acontece, ele esconde. Quando a coisa toma uma proporção maior, gigantesca, a crise estoura, aí é que o líder fica sabendo. Mas por quê? Porque ele tem medo de compartilhar. E também porque, muitas vezes, aquilo não foi pontuado para ele, que não deveria ser dessa forma. Não houve feedback. Porque o líder também, muitas vezes, não quer se desgastar. Ah, mas eu vou dar feedback, mas vai me acusar de assédio moral, vai me acusar de assédio sexual, vai me acusar de racismo, vai me acusar de machismo. Não quero. Mas se você não dá feedback, você não desenvolve o seu colaborador. Eu só posso melhorar quando eu descubro quais são as minhas oportunidades de melhoria. Por outro lado, se eu sou um talento, se eu estou entregando tudo que a empresa espera de mim e um pouco mais, eu só vou permanecer ali, a retenção de talento só vai acontecer se eu souber que eu estou sendo um talento. Então, muitas vezes, Cassim, é nesse tete-a-tete de líder e liderado que os nós se dão. A gente dá treinamentos de prevenção e combate, né, aos assédios moral, sexual. A gente explica para as lideranças o que é, como é que se estabelece, como evitar. Eles trazem situações que eles estão vivendo, a gente orienta, né? A gente está sempre buscando promover uma comunicação com o mínimo de ruído possível. Por que eu estou dizendo o mínimo de ruído? Você começou o nosso programa com uma observação extremamente pertinente. As pessoas se comunicam com base nas suas vivências. Então, se eu tive uma vivência muito difícil para determinada situação, é esperado que eu seja mais reativo em relação a determinado assunto. E eu preciso trabalhar isso, né? Vou te dar um exemplo também. Eu gosto de contar histórias, porque as pessoas conseguem entender como é que o trabalho funciona na prática. Eu peguei uma líder num treinamento de feedback, que ela era muito dura com a equipe, e ela era sempre a primeira a chegar e a última a ir embora, batia todas as metas, dava resultados incríveis para a empresa, aquela coisa assim, extremamente engajada, mas extremamente dura com a equipe. As pessoas tinham muito medo dela. Então, eu trouxe isso para ela, que ela instaurava a cultura do medo, consequentemente a comunicação não se dava, não fluía, as pessoas não se sentiam à vontade para ter um diálogo com ela, para abrir sobre o que estava acontecendo. E aí, consequentemente, como é que você vai dar feedback se você não sabe o que está acontecendo? E aí eu perguntei, falei, você se importaria de me contar um pouquinho da sua vida pessoal? Como é que foi sua infância? Como é que foi sua adolescência? Ela olhou. Falei, eu estou sendo invasiva, se você se importar, a gente não precisa ter essa conversa. Não, eu não me importo. Resumo da ópera. Com 7 anos de idade, a mãe morreu de câncer. E o pai foi embora com outra mulher. Ela foi abandonada pelo pai. Foi criada pela avó. Mas aí a avó morreu e ficou com uma tia. E a tia, não, eu não vou ficar com você, porque você deixa suas roupas jogadas, você é baguncenta, você vai com a sua outra tia. Não, você não pode ficar com a sua outra tia, porque o seu cabelo não está arrumado, você não está arrumada, você não faz... Você dá... Ela foi pingando em casas de parentes. E a rejeição, o abandono e as críticas constantes criaram uma dor emocional muito grande nela. Todas as vezes que um colaborador vinha para dar uma devolutiva para ela sobre algo que ela disse ou que ela fez que gerou um problema, né, que não deu certo, ela se sentia diretamente afetada, atingida. Ela lembrava daquela criança dos 7 anos, que ninguém queria, que todo mundo criticava, que não servia para nada. Então,
ela ia com tudo para cima. E a minha recomendação foi: faça terapia. Você precisa lidar com a sua dor emocional. A sua comunicação só irá melhorar quando os seus colaboradores deixarem de conversar com essa criança de 7 anos de idade que sangra até hoje pelo abandono, pela rejeição, pelas críticas, e passarem a conversar com a líder que está aqui hoje, em 2024, na minha frente. A gente precisa fazer esse caminho. E ela fez. E ela conseguiu. Ela tem conseguido ser menos reativa na comunicação dela, né? Então, muitas vezes a gente acha que a comunicação está aqui, ou está aqui, no gestual. Não, Cassim. A comunicação está aqui e ela está aqui. Se eu não conseguir lidar com as minhas emoções, se eu não conseguir organizar os meus pensamentos, isso vai se refletir no meu comportamento. Seja como gestor, como porta-voz, como influencer, como for. Todas as vezes que um gatilho de dor emocional meu for acionado, eu vou me comunicar de uma forma que não é a esperada, reativa. Aliás, nem digo reativa, eu prefiro dizer inadequada, porque eu já tenho o extremo oposto. Vou te contar um outro caso, uma outra história de um outro cliente, para quem nós também demos consultoria. Era um cliente que tinha pavor de falar em público. E nós tínhamos a missão de prepará-lo para ser porta-voz, caso fosse preciso dar uma entrevista ali sobre a área dele, né? Trabalhava para uma grande empresa. Não, eu não quero, meu Deus, precisa. Ok, demos o media training, tudo. E aí eu percebi que na Devolutiva, quando eu coloquei as oportunidades de melhoria dele, ele ficou extremamente martirizado. Meu Deus, mas você falou isso tantas vezes no treinamento, e eu fui burro, e eu não prestei atenção, como que eu faço isso? De novo, eu perguntei: você se importa de compartilhar comigo um pouquinho da sua vida? Porque foi uma reação muito desproporcional quando, né, as oportunidades de melhoria foram colocadas. Ele ficou muito desestabilizado. Aí, de novo, quando era criança, foi para uma apresentação da escola, de Dia dos Pais. O pai tinha aí um histórico de ausência grande com ele. Naquele dia, o pai, por um acaso, apareceu na escola, foi assistir a apresentação. E ele ficou muito nervoso, ficou muito ansioso, era um teatrinho na hora dele de falar, trocou a fala. E os coleguinhas começaram a rir. E o pai riu muito. E depois que o teatro acabou e o pai levou ele para casa, o pai não parava de contar a história, recontar e rir e fazer troça, fazer piada. O que ele associou? Quando eu falo em público, eu me torno ridículo. Nunca mais eu vou falar em público. E o que ele internalizou? Eu sou um fracasso absurdo. Tudo que eu faço é errado. Também, né, orientamos que buscasse uma terapia, o autoconhecimento para poder trabalhar, mas criamos também com ele uma estratégia. Desenvolvemos ali técnicas de treinamentos com ele em ambientes em que ele se sentisse seguro, em que ele começasse a ver as próprias falhas de uma maneira mais leve, até divertida. Eu comecei a mostrar para ele vídeos meus, em que eu ia falar: você observou esse tique meu? Ele: observei, mas não falei nada, porque eu fiquei assim, eu falei: então, olha aqui, esse tique meu, todo mundo tem, né? Não é o fim do mundo. Então, muitas vezes, voltando à sua pergunta de origem, as crises, elas derivam desses ruídos de relacionamento ali no próprio dia a dia. É claro que contratações indevidas acontecem, é claro que muitas vezes demissões injustas também acontecem, mas eu ouso dizer, com base na minha experiência, que a maioria dos problemas ela se dá no intermédio da relação ali no dia a dia. Bom, comunicação, deu para perceber que comunicação é algo fundamental para empresas, mas fundamental para a nossa vida. Os problemas que a gente tem ao longo da vida determinam muitos comportamentos também, né? Isso daí a gente tem que ir resolvendo, lapidando assim, tirando isso para poder ter uma jornada um pouco mais leve, um pouco mais bem sucedida na vida em todos os aspectos dela, né? Fabrícia Ramu, jornalista, colega, coach, psicóloga. Meu Deus, não! Sócia do Grupo 2G Consultoria,
Tem e-mail, tem redes sociais, tem tudo. Temos, né? Estamos no Instagram, Grupo 2 Consultoria, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, temos também o nosso site, grupo2consultoria.com.br, e vai ser um prazer. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, buscar ali os nossos conteúdos, vai ser um prazer. O prazer foi meu te rever e ouvir você contar coisas absolutamente interessantes para todos nós. Gente que comunica, gente que está vivo, gente que precisa falar, ou em público ou não, para quem tem empresa, para quem não tem, para quem é profissional liberal, que precisa também, em algum momento, se comunicar com o público. Foi um enorme prazer te receber aqui hoje. Igualmente, prazer todo meu. Tá. Foi ótimo. E você que acompanhou, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe, porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo. Até o próximo episódio do Pode Tudo. Apoios Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.